O Botafogo, mais uma vez, jogando com jogador a menos, conseguiu vencer um adversário que definiu a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores da América. Obviamente que tinha que ser com drama e obviamente que tinha que ser apoteótico, tinha que ser épico. Eu vou falar sobre os 5 destaques que eu escolhi da vitória do Botafogo sobre a Laú e eu trago para vocês depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo e peço para vocês que logo de cara deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo, por o preço de um cafezinho, você se torna membro helenos e helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você ainda não assistiu, só vai assistir depois de todo mundo, então não perca tempo. Torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Deixa lá sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, seus comentários, e você também pode contribuir com qualquer valor, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aos 5 destaques de Botafogo 1, Laú 0. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: Renato Paiva, na partida contra a Laú, foi perfeito. Obviamente que muita gente ainda tem um ranço com relação ao Renato Paiva. O começo dele, do trabalho dele no Botafogo, foi muito questionável, com muitas escolhas de jogadores que a gente sabia que não ia dar nenhum retorno, porém a insistência dele, principalmente o símbolo disso vai ser o Patrick de Paula, acabou talvez nos custando alguns pontos que a gente não precisava perder, principalmente no Campeonato Brasileiro e também na própria Libertadores, o que nos trouxe para a situação extrema de ter que vencer a Laú no jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores, o que a gente acabou vencendo. Porém, se a gente for olhar o crescimento da equipe do Botafogo, a maneira como o time vem evoluindo e culminando com a vitória sobre a Laú ontem, numa situação extrema, onde mais uma vez o Botafogo se viu com um homem a menos, Renato Paiva foi perfeito. Foi perfeito principalmente porque não precisou substituir, apenas fez ajustes com jogadores que estavam em campo. Obviamente que os jogadores já entendendo, alguns jogadores que inclusive participaram da final épica contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores de 2024, já entendiam mais ou menos o que tinha que fazer, aquela situação para eles não era nova, mas para alguns jogadores a situação é nova. Renato Paiva, sabendo que o Botafogo precisava vencer, manteve os mesmos jogadores em campo, fez os ajustes táticos que precisava fazer e manteve o Botafogo ainda muito perigoso, principalmente nas bolas esticadas nas costas da defesa do jogador, da defesa da Laú. Tanto é que o Botafogo chega ao seu primeiro gol no momento em que o Botafogo já tinha menos de um jogador e numa jogada muito bem transada ali pelo Arthur e pelo Savarino, que culminou com o gol do Igor Jesus. Então, na minha opinião, ontem foi o melhor jogo, tá? Principalmente dado o contexto que se deu, o melhor jogo de Renato Paiva à frente do Botafogo, onde a gente conseguiu ver todo o comando dele funcionando e tudo aquilo que ele pensa de futebol sendo empregado e sendo seguido pelos jogadores. Isso cria uma relação dos jogadores com o técnico, que na minha opinião já era muito boa, mas cria uma relação muito forte de confiança entre jogadores e técnicos. O segundo destaque que eu quero trazer para vocês aqui é a presença desse cara em campo. Ontem ele foi absoluto, brutal. Obviamente que eu estou falando do Alexander Barbosa, e um jogador que jogou no sacrifício ontem, depois na entrevista ele falou que ele poderia inclusive ter agravado a contusão, foi para o sacrifício pela falta de zagueiros que o Botafogo tinha no elenco nesse momento. O David Ricardo não conseguiu se recuperar a tempo, mas quem viu o Alexander Barbosa ontem jogando não acredita que era um cara que há um mês atrás tinha uma contusão muito, digamos assim, muito chata de se curar, uma lesão que nem é de uma gravidade tão grande, mas é muito chata de curar. E o desempenho desse cara ontem, a diferença que ele faz, a presença que ele tem e a maneira como ele contagia os jogadores e contagia a torcida também é algo extraordinário. Obviamente que eu estou individualizando aqui no Alexander Barbosa, mas o sistema defensivo do Botafogo hoje, no jogo contra a Laú, na verdade,
Ele atuou de uma maneira muito sólida e você vê que jogadores como o Gregory, extremamente importante, que sai da principal função dele, onde ele é notadamente um dos melhores jogadores do Brasil, recuado para a zaga, mesmo jogando na zaga improvisado, o Gregory jogou muita bola. Por quê? Porque ele tem do lado dele, talvez, um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. E além disso, a gente teve também a participação fundamental dos laterais, Alex Telles fazendo uma partida muito correta e o Vitinho, mais uma vez, fazendo uma partida épica na defesa. Né? E sem contar também a colaboração dos outros jogadores, que todos eles fizeram a sua parte no momento que precisavam compor o sistema defensivo. E eu queria colocar aqui um destaque do destaque, que foi a entrada do Alan, que teve, obviamente, o dedo do Renato Paiva. Quando o Alan entra, ele dá toda a estabilidade defensiva que o Botafogo precisava, principalmente no momento que a Laú crescia, e o Alan, com a sua experiência, com seu vigor físico e com a sua capacidade de ler o jogo, de esfriar quando tem que esfriar, o Alan simplesmente entrou em campo ontem e jogou como 3 jogadores ao mesmo tempo. O Alan é um jogadoraço, um jogador incrível, mas o destaque principal aqui que eu coloco é para o Barbosa, que é o representante, o símbolo, digamos assim, do sistema defensivo do Botafogo. O próximo destaque que eu quero trazer para vocês aqui foi a torcida do Botafogo, que jogou muito, mas muito junto ontem, principalmente no momento em que o Botafogo fica com -1 no erro do Jair. Deixa eu fazer um parênteses aqui com relação ao Jair. Zagueiro de 19 anos, extremamente talentoso, extremamente confiante. É normal que vai cometer erros, principalmente erros que poderiam, inclusive, ter comprometido o ano do Botafogo. Só que, se a gente for parar para pensar, e o próprio Gregory, né, depois conversou com o Jair, esse tipo de erro, todos os jogadores estão sujeitos a acontecer. Aconteceu com o Gregory numa final de Libertadores e aconteceu com o Gregory numas eliminatórias de Copa do Brasil, mesmo que o juiz tenha sido rigoroso demais, e eu discordo completamente da decisão do VAR, mas o Gregory tinha sido imprudente na expulsão contra o Bahia. Então, se aconteceu com o Gregory, que é super experiente, e aconteceu 2 vezes, na verdade, por que não vai acontecer com o Jair de 19 anos, que já se desculpou e precisa trabalhar para que esse tipo de erro não aconteça mais? Sejamos críticos, mas não sejamos juízes implacáveis. Ele errou, mas ele tem toda a capacidade do mundo de dar a volta por cima e fazer valer todo o seu talento e investimento que o Botafogo fez. Voltando para a torcida no momento que entendeu que o Botafogo tinha -1 jogador em campo, se tornou o 11º jogador e complementou. Eu nunca tinha visto, nem na final da Libertadores, uma reação como a torcida do Botafogo teve no momento da expulsão do Jair. A torcida inteira mobilizada, a torcida inteira gritando, apoiando a equipe, e foi assim até o final do jogo, mesmo nos momentos mais tensos no segundo tempo, quando você percebe mesmo que existe uma tensão no ar e a torcida diminui um pouco o volume, logo em seguida, em momentos que o Botafogo respondia dentro de campo, inclusive com aquele segundo gol que acabou sendo anulado, a torcida se inflamou e a torcida ontem jogou junto, estádio quase lotado, 36 mil pessoas, porém 2 mil visitantes, então 34 mil alvinegros, e a gente viu uma festa espetacular, mais um mosaico espetacular da torcida também, mas a torcida como um todo, toda de parabéns, inclusive as próprias torcidas organizadas, inclusive não, principalmente as torcidas organizadas que cantaram 100% do tempo durante o jogo de ontem. Parabéns para a torcida do Botafogo. E o quarto destaque é esse aqui que eu quero trazer para vocês. Será que a gente achou uma dupla? Será que surge a dupla Savarino e Arthur? Ontem, os dois se entenderam perfeitamente. E o Arthur não jogou de ponta, necessariamente. Tanto é que a jogada do Botafogo, do gol, o Arthur domina uma bola no peito, ali na região do meio da intermediária do time da Laú, e ele serve o Savarino, que entra como um ponta e chega no final, ali na linha de fundo, e faz um cruzamento milimétrico, parece que feito com a mão, na cabeça do Igor Jesus. Os dois se entenderam perfeitamente no jogo contra a Laú, me lembrando, inclusive, alguns momentos e alguns dos melhores momentos da dupla Savarino e Almada. Obviamente que quem joga do lado do Savarino tende a crescer, mas o Arthur já vem mostrando esse crescimento há um bom tempo, pelo menos desde o jogo contra o Inter, do segundo tempo do jogo contra o Inter, e ontem foi bonito de ver, foi muito bonito de ver, né? Arthur e Savarino promete ser uma dupla muito, muito promissora nesse time do Botafogo. E por último, gente, não tem como a gente deixar de falar, na minha opinião, tá? A maior exibição de um centroavante com a camisa do Botafogo que eu vi na minha vida.
muita gente vai lembrar da exibição de 2023 do Tiquinho contra o Flamengo na vitória de 3-2, quando o Botafogo também, coincidentemente, havia ficado com um jogador a menos, mas eu acho que a exibição do Igor Jesus contra a Laú foi ainda melhor do que a exibição do Tiquinho, pelo menos no século XXI, foi a maior exibição de um jogador com a camisa do Botafogo. Tem também a exibição do Luiz Henrique contra o Peñarol, que também foi um espetáculo, mas ontem o que o Igor Jesus fez foi algo que a gente deveria ter saído do estádio, a gente deveria pagar ingresso novamente, deveria voltar só para aplaudir aquilo que o Igor Jesus fez em campo e na frente do novo técnico da seleção brasileira, que não teve, digamos assim, uma participação grande, ou talvez tenha tido uma participação ínfima, mínima, na convocação da seleção brasileira. E o cara que estava do lado dele, né, era o Rodrigo Caetano, foi um dos responsáveis pela convocação da seleção brasileira, porém, aquele que foi o maior responsável pela convocação dos times do coração dele, Juan, não acredito que tenha estado no estádio, mas deve estar pensando, agora meu emprego, minha cabeça está a prêmio na CBF. Como é que você não convoca um jogador como Igor Jesus? Como é que vocês que estão aqui no Brasil, Rodrigo Caetano e Juan, vocês estão vendo o cara jogando dia sim, dia não, 2 vezes por semana, e jogando nesse nível que ele jogou? Em outras partidas ele jogou, talvez não tão brilhantemente como ele jogou, mas as performances do Igor Jesus são extremamente consistentes. O Igor Jesus ontem, tá? Ele fez uma performance, ele jogou como o melhor centroavante brasileiro da atualidade. Não existe nenhum jogador na posição do Igor Jesus brasileiro na atualidade jogando mais do que o Igor Jesus. E vai muito além do fato dele ser artilheiro ou dele fazer tantos gols. Não se trata disso. Ontem o Botafogo ficou com mais uma vez menos um jogador em campo. O Igor Jesus se desdobrou em 3 jogadores. As arrancadas que ele deu eram coisas que a gente viu o Luiz Henrique fazendo. O faro de gol que ele teve no momento que o Botafogo precisava fazer o gol ao se antecipar o goleiro. O fato dele ter dado assistência para o Arthur, em que pese o fato do gol ter sido anulado, ele trabalhou, por exemplo, a bola no setor de construção, de criação do Botafogo também. Foi uma exibição ontem de gala para deixar o Ancelotti extremamente indignado com a comissão técnica da seleção brasileira, que sequer cogitou colocar o Igor Jesus como o centroavante da seleção brasileira. Nada justifica a ausência do Igor Jesus na seleção brasileira. Absolutamente nada. Para você que é alvinegro, tem um recado que é uma coisa preocupante. O Igor Jesus, se repetir essas performances, não volta do Mundial. Não tem como ele voltar do Mundial. Porque imagina que um jogador desse quilate, dessa posição, que é carente em vários clubes, inclusive, esse jogador tem tudo para chegar na Europa, e digo mais, na Premier League, a liga mais importante do mundo, a mais competitiva do mundo hoje, e alcançar um status de titular, talvez, nos 6 principais clubes da Premier League. Eu diria para vocês hoje que facilmente ele seria titular absoluto no Manchester United. Eu diria para vocês que ele seria titular absoluto no Liverpool. Ele seria titular absoluto no Tottenham. É um jogador ímpar. E o Ancelotti, ontem, ele teve o prazer e teve o privilégio de assistir em loco a partida que o Igor Jesus fez. Soou muito alto o fato da comissão técnica da seleção brasileira favorecer um time e em detrimento de outro. Ontem isso ficou muito flagrante, ficou muito claro. Eu espero que o Ancelotti, dado a autonomia, né, que ele vai ter e que dizem que ele vai ter na seleção brasileira de convocar, jamais cometa o mesmo erro e a mesma injustiça, diria até uma palavra, eu vou pedir o perdão de vocês aqui agora, que ele não cometa a sacanagem de deixar o Igor de fora das próximas convocações, e que quem não convocou o Igor Jesus precisa se explicar, inclusive em qualquer empresa séria, qualquer uma pessoa que ignorasse o que o Igor Jesus vem fazendo no futebol em detrimento de outros jogadores que não vêm jogando, não vêm performando há muito tempo, esses caras deveriam ser demitidos por incompetência técnica e também clubismo na entidade que é a mais importante do futebol brasileiro, beleza? Eu quero saber se você concorda, discorda das minhas opiniões, coloque aí embaixo nos comentários. Para mim, esses foram os grandes destaques do jogo contra a Laú. Botafogo agora classificado para a próxima fase da Libertadores,
podendo, inclusive, trazer alguns reforços aí, já tem alguns nomes pipocando. Em outro vídeo eu vou tratar de falar especificamente dos reforços que estão chegando e como o elenco do Botafogo pode se fortalecer para o segundo semestre, para a segunda etapa, digamos assim, e também já pensando, né, que a gente vai precisar de reposições para esses jogadores que dificilmente permanecerão no Botafogo, dada a qualidade das exibições que eles vêm nos entregando nos últimos tempos, beleza? Então eu peço para você, se você gostou desse vídeo, que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos do canal do Caboclo. Torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, por preço de um cafezinho, você se torna membro aqui. E se você também quiser contribuir mais ainda com o crescimento do canal, você pode enviar um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. Beleza? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço, tchau!